Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Então vamos lá a mais uma aula de matemática e hoje nós iremos estudar volume e capacidade. Então, nós estudamos nas aulas anteriores como calcular o volume, correto? De determinados objetos. Muito bem. Agora eu pergunto para vocês, qual é a diferença entre volume e capacidade? Então, nós temos que saber distinguir esses dois conceitos, ok? Volume é a medida do espaço ocupado por um objeto e as unidades de medida do volume são centímetro cúbico, metro cúbico e decímetro cúbico. Por quê? Porque para calcular o volume de determinado objeto, de determinada figura geométrica espacial, eu vou utilizar três medidas, que são as três dimensões. Quais são elas? Comprimento, largura e a sua altura, ok? Por isso que as unidades de medida do volume é dada em centímetros cúbicos, metros cúbicos, decímetros cúbicos. Depende da unidade de medida que trouxer essas dimensões. Muito bem. Agora, o que é capacidade? A capacidade é o volume interno, de um recipiente, de uma embalagem, tá certo? Então, é o que está dentro a capacidade. Fique bem claro isso, tá certo? E as unidades de medida da capacidade são o mililitro e o litro, ok? Então, nós temos que saber bem esses conteúdos e saber distinguir ambos, porque não são iguais, ok? E nós vimos também nas aulas anteriores, eu vou recordar com vocês, que 1 litro é igual a 1000 mililitros, 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro, 1 decímetro cúbico, então, vai ser igual a 1000 centímetros cúbicos, que é igual a 1000 mililitros. Logo, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. E nós temos também que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, ok? Então, aqui eu trago para vocês um exemplo muito utilizado no nosso dia a dia, que é a caixa de leite, Então, se vocês tiverem em casa uma caixa de leite, vocês podem até fazer esse experimento na prática, tá? Medir as suas dimensões e encontrar o volume dessa caixinha de leite, igual nós iremos realizar agora, tá certo? Então, o que eu fiz? Eu medi as suas dimensões, da caixinha de leite. Então, ela tem 7 centímetros de comprimento por 7 centímetros de largura por 20 centímetros de altura. Para calcular o volume da caixa de leite, o que nós temos que fazer? Multiplicar essas três dimensões. Então, 7 centímetros vezes 7 centímetros, 49. 49 vezes 20 centímetros é igual a 980 centímetros cúbicos. Aqui nós encontramos o volume da caixa de leite. Ah, Pro, mas não teria que ser 1 litro, No caso, porque a caixinha não vem medindo 1 litro, mas nós temos que levar em consideração que ela é chanfrada em cima e que também ela é meio abauladinha, Então, esses espaços provavelmente chegam a 1 litro, tá certo? Porque, como 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, 1 mililitro, temos que a capacidade dessa caixa será de 980 mililitros. Mas o que é a capacidade? É o líquido, é o leite que está dentro dessa caixinha, galera, tá? Então, ficou claro o que é volume e o que é capacidade, Então, volume sempre vai ser a medida do espaço ocupado por um objeto. No nosso caso aqui seria a caixinha. E a capacidade é o líquido, é o leite que está dentro dela. Então, essa caixinha, ela tem uma capacidade, se vocês olharem abaixo, de 1 litro. Portanto, ao calcular, nós encontramos 980 mililitros, que provavelmente
né? Nós temos essas observações, que a caixinha ela é chanfrada e ela também é meio abauladinha, tá? Então é uma aproximação. Ficou claro, galera? Espero que sim. E vocês podem pegar objetos, que nem uma caixa de sapato, uma caixinha de leite condensado e colocar em prática, calcular o volume e verificar a capacidade que consta, que nem, por exemplo, na caixinha de leite condensado, né? Nós temos como calcular, tá certo? Então, procurem aí na residência de vocês e coloquem em prática, tá? Aonde mais que nós utilizamos o volume que nem percebemos? Pensem comigo. Acredito que todos utilizam água em suas residências, ok? E a água, ela é medida, né? Através do quê? Ok? Então, olha só. Então, aonde que nós utilizamos o volume todos os dias? Que nem percebe que está sendo usado? Quando estamos utilizando a água, tá? Em casa nós utilizamos a água e também na escola, em qualquer lugar. Porém, após um mês de uso, né, da água, o que vai chegar à nossa casa? A conta de água. E nela consta o consumo, galera. Esse consumo, ele é, no caso, transmitido pela unidade de medida em metros cúbicos, porque esse consumo que nós utilizamos é o volume gasto em um mês. Então, vocês podem até pegar uma conta de água aí da residência de vocês e verificarem que vai constar, né? E esse consumo vai estar em metros cúbicos. E aí, nós conseguimos transformar na quantidade que foi utilizada, ou seja, a capacidade, né? Que é o volume interno desse recipiente, ou seja, quanto que eu utilizei de água na nossa residência. Tá certo? Então, por exemplo, se o meu consumo for 27 metros cúbicos, significa que o meu gasto mensal foi de 27 mil litros de água, tá certo? Olha que interessante, galera. Vocês já sabiam dessa informação? É muito bacana. Então, nós utilizamos, né, muito no nosso dia a dia, ok? Agora, peguem o livro, abra na página 239. Olha o que ele está dizendo. O litro é uma unidade de medida de capacidade. Quando estamos medindo a capacidade que um recipiente comporta, temos a seguinte relação entre o litro e o decímetro cúbico, né? Igual citado anteriormente. Então, um decímetro cúbico é igual a 1 litro, tá? Guardem essa relação que é muito importante, tá certo? Então, galerinha, grifem. O litro é uma unidade de medida de capacidade e quando estamos medindo a capacidade que um recipiente comporta, temos a seguinte relação entre o litro e o decímetro cúbico. Então, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, ok? Então, vamos ver se vocês entenderam realmente. Exercício 29. Agora, considerando que 1 decímetro cúbico é igual a 1000 centímetros cúbicos e 1 litro é igual a 1000 mililitros, complete a frase. Então, 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Ok? Conforme nós vimos anteriormente. A capacidade e o volume são grandezas que podemos medir utilizando as mesmas unidades de medida. Contudo, essas grandezas são diferentes
Capacidade é o potencial para guardar algo e o volume é a medida do espaço ocupado. Então, grifem todo esse parágrafo que é importante. Vocês têm que saber distinguir essas grandezas, né? Capacidade e volume são grandezas que podem medir utilizando as mesmas unidades de medida, porém, são grandezas diferentes. Capacidade é o que? É o potencial para guardar algo e volume é a medida do espaço ocupado. Então, vamos lá. Exercício 30. Determine a capacidade da caixa a seguir. Então, a caixa ela tem 20 centímetros de comprimento, 2 centímetros de largura e 20 centímetros de altura, tá? Então, a capacidade de água dessa caixa é de... Então, primeiro, antes nós iremos calcular o volume. 20 vezes 20 vezes 2. 20 vezes 20, 400. 400 vezes 2, 800 centímetros cúbicos. Agora que nós sabemos que 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro, nós conseguimos transformar. Então, quer dizer que 800 centímetros cúbicos vai ser igual a 800 mililitros. Logo, a capacidade de água dessa caixa, o que está dentro dessa caixa, é de 800 mililitros. Ok? Na página 240, nós temos a matemática no dia a dia. Acompanhem comigo, por favor. No Brasil, o instrumento utilizado para medir o consumo de água nas residências é o hidrômetro. Todas as vezes que a torneira e o chuveiro são abertos ou a descarga é acionada, o hidrômetro faz o registro. É o hidrômetro que indica quanto as pessoas de uma casa consumiram de água ao mês. A unidade de medida marcada pelo hidrômetro é em metros cúbicos. Tá certo? Todos os meses, uma pessoa responsável pela medição do hidrômetro vai até a casa, né, até a residência, para verificar e registrar a quantidade de água consumida. A leitura do hidrômetro é realizada da seguinte maneira: anota-se somente os números pretos, desprezando os números vermelhos. Isso porque os números pretos representam a quantidades inteiras e os números vermelhos representam quantidades menores do que um inteiro. Em seguida, calcula-se a diferença entre a leitura anterior e a leitura atual. O número obtido representa a quantidade de metros cúbicos de água que foram consumidos nessa residência no período entre a leitura anterior e a leitura atual. Galera, vocês podem até observar na residência de vocês o hidrômetro, né? Então, o hidrômetro é um instrumento utilizado para medir o consumo de água nas nossas residências e imóveis em gerais, tá? E no caso, os números pretos, né? Que representam as quantidades inteiras. Então, nós devemos somente olhar os números pretos, tá certo? Muito bem. Então, vamos lá. Continuando na página 241, observe: consumo de água entre os meses de maio e junho em uma residência. Então, aqui, ó, está trazendo na imagem um hidrômetro de leitura em maio e o hidrômetro na leitura em junho. Em maio, quanto que estava marcando nos números pretos? 132 metros cúbicos. Já em junho, estava marcando 143 metros cúbicos. A leitura do mês de junho é 143 metros cúbicos e a do mês de maio é 132 metros cúbicos. Então, a diferença é 143 menos 132 igual a 11 metros cúbicos, tá certo? Então, quer dizer que a quantidade consumida de água, né, nessa residência é igual a 11 metros cúbicos. Que, se vocês lembrarem do que nós estudamos anteriormente, 1 metro cúbico é igual a 1000
litros. Logo, essa residência, ela teve um gasto aí, né? A capacidade de água que ela utilizou nesse mês foi de 11.000 litros, ok? Então, vamos ver aí as perguntinhas, né? Ver se vocês assimilaram. Qual foi o volume de água consumido no período entre maio e junho nessa residência? Então, nesse período foram consumidos 11 metros cúbicos de água, ok? Leia a informação a seguir. Cada metro cúbico corresponde a 1.000 litros, conforme estudamos anteriormente, galera. De acordo com essa informação, responda: quantos litros de água foram consumidos no período entre maio e junho nessa residência? Então, no período entre maio e junho foram consumidos 11.000 litros de água. Olha que bacana! E eu gostaria que vocês pegassem uma conta de água e observassem esses campos onde registram a quantidade de água, que vocês vão ver que vai estar em metros cúbicos, ok? Na página 242, eu quero que vocês observem esses outros hidrômetros e calcule o consumo de água no período entre agosto e setembro. Então, no caso, o consumo de água entre os meses de agosto e setembro em uma residência. Como que eu devo proceder? Sempre eu vou fazer da seguinte forma: leitura atual menos a leitura anterior, tá? Então, no caso, leitura atual menos a leitura anterior. Muito bem. Então, vamos lá. Qual foi o volume de água consumido no período entre agosto e setembro nessa residência? Então, vamos observar em setembro quanto que estava marcando no hidrômetro: 183. Já em agosto, 155 metros cúbicos. Portanto, 183 menos 155 vai ser igual a 28. Logo, o volume de água consumido nesse período foi de 28 metros cúbicos. Segunda pergunta: quantos litros de água foram consumidos no período entre agosto e setembro nessa residência? Então, nós sabemos que um metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, 28 vezes 1.000 foram consumidos 28.000 litros. No período entre agosto e setembro foram consumidos 28.000 litros de água. Terceira perguntinha: se em outubro a leitura do hidrômetro dessa mesma residência resultou em 195, qual foi o consumo de água em litros entre setembro e outubro nessa residência? Então, o que eu vou ter que fazer? Vou pegar 195, que foi a leitura atual, que é o mês de outubro, menos a leitura anterior, que é do mês de setembro, 183. Então, 195 menos 183 é igual a 12 metros cúbicos. Só que ele perguntou qual foi o consumo de água em litros, então eu tenho que transformar em litros. Lembrando que um metro cúbico é igual a 1.000 litros, logo o consumo de água nesse período foi de 12.000 litros, tá certo? Muito bem. Agora, para terminar essa unidade, eu gostaria que vocês se reunissem com a sua família e façam o que se pede no box Família e Escola, que se encontra na página 243. E em seguida, discuta com eles a pergunta do ícone mais ação, tá bom, galera? Então, aqui, olha, família e escola, o que vocês vão fazer? Vocês vão analisar com a família uma conta de água recente, tá? Da sua residência. E aí, responder a leitura atual, leitura anterior, o consumo em metros cúbicos e o consumo em litros. E depois discutir com os seus familiares se esse volume de água é muito alto e se seria possível consumir menos água durante o mês. Em seguida, converse sobre a importância de se economizar água, tá bom, galerinha?
Assim, nós terminamos a nossa aula. Espero que vocês tenham assimilado o conteúdo estudado e até a nossa próxima aula. Um beijo a todos!